Oi, meu nome é Vanessa Souza e hoje eu vou apresentar o meu projeto de iniciação científica, os resultados do projeto. Ah, o título da minha apresentação é Basídeos micetos de solos de recuo da geleira Collins, Antártica, classificação quanto à temperatura de crescimento e produção de enzimas lignolíticas. Bom, a Antártica é conhecida como o continente dos extremos. Está localizada na região mais ao sul do planeta Terra, na região polar austral. Apresenta grande amplitude térmica, variando de menos 89 graus Celsius no inverno até 15 graus Celsius no verão. É um continente permanentemente recoberto por gelo e água congelada. Por conta disso, a umidade é muito baixa, é um deserto congelado. A, a radiação ultravioleta também é muito alta nessa região. Apesar das condições extremas, diversos micro-organismos, tanto de ambiente terrestre quanto marinho, apresenta a diversidade relativamente alta. Esses micro-organismos são divididos em psicrofílicos e psicrotolerantes. Os psicrofílicos, como mostra na imagem, eles crescem de 0 graus Celsius com a temperatura máxima menor que 20 graus Celsius. Já os psicrotolerantes ou psicrotróficos, eles crescem a 0 graus Celsius com temperatura máxima acima de 20 graus. Os fungos isolados a partir de amostras da Antártica produzem enzimas hidrolases e oxidorredutases. No meu projeto, eu foquei nas oxidorredutases e especificamente nas enzimas lignolíticas, que são essas três apresentadas: a lignina peroxidase, manganês peroxidase e lacase. Essas enzimas apresentam a capacidade de catalisar diversas reações envolvendo um grande número de substratos diferentes. Esses substratos, eles geralmente apresentam anéis fenólicos, que é uma composição que se assemelha à estrutura da lignina. As enzimas adaptadas ao frio, elas catalisam reações em temperaturas baixas e moderadas, isso é, menor que 40 graus Celsius, com maior eficiência, 10 vezes mais ativa, em alguns casos. As enzimas psicrofílicas são inativadas a temperaturas maiores que as ótimas para catálise. No caso, no gráfico, a gente consegue ver que as psicrofílicas têm um máximo de ativação entre 25 e 30 graus Celsius, enquanto as mesofílicas chega em torno de 60. Então, as mesofílicas precisam de muito mais energia para elas poderem ser ativas. Os objetivos do trabalho foi encontrar a melhor temperatura de crescimento dos basidiomicetos isolados na amostra de solo de recuo da geleira Collins, classificá-los em psicrofílicos ou psicrotolerantes e avaliar qualitativamente o potencial de produção das enzimas lignolíticas. Os basídeos foram obtidos a partir de amostras de solo da geleira Collins. No canto inferior direito, a gente pode ver a geleira Collins e a península Fields, que foi onde foi obtido os isolados. A península faz parte da ilha Rei George, que faz parte da península Antártica, que é aquele finalzinho da Antártica que chega perto da América do Sul. A coleta ocorreu durante a fase 4 da Operantar 33, em 2015. Os isolados estão preservados na coleção de pesquisa da Central de Recursos Microbianos da Unesp Campus Rio Claro, CRM Unesp. Foi feita a criopreservação em menos 80 graus Celsius, com glicerol 10%, e Castellani em água sob temperatura de refrigeração. A reativação dos isolados foi feita por meio de batata dextrose e agar, a 15 graus Celsius por 21 dias. A identificação destes isolados foi feita previamente através da taxonomia molecular. O isolado P358 foi classificado com o gênero Schizophyllum, os isolados B9 320 e o 344 com o gênero Foliota e o isolado P4 177 com a ordem Russulalis. No crescimento em placa, o cultivo foi feito por 7 dias, nas temperaturas de 5, 10, 15, 20, 25, 30 e 35 graus Celsius. Foi realizado em 5 réplicas, nos meios batata dextrose e agar, batata sacarose e agar malte 2%. A análise de crescimento, primeiro foi feita a marcação do crescimento da colônia, como mostra na figura ao lado, e
Essas placas foram escaneadas e digitalizadas. 5 medidas da área foi feita através do software ImageJ, e toda essa análise foi realizada com o teste ANOVA no Excel. Para o crescimento em meio líquido, os meios utilizados foram o meio mínimo com 10% de serragem e meio malte 2%. Foi realizado o cultivo em 7 dias, na temperatura de 15, 20, 25 e 30 graus Celsius, com agitação de 120 RPM. Tudo isso foi feito em triplicata. Após esse cultivo, foi retirado o caldo bruto, com centrifugação de 15 minutos a 4 graus Celsius. Foi feito poços em placa contendo agar e guaiacol na concentração 4 milimolar, e 100 microlitros de cada caldo enzimático foi adicionado em cada poço. Tudo isso foi incubado por 48 horas a 37 graus Celsius. A presença da enzima foi determinada pelo aparecimento de um composto, a tetraguaiacoquinona, de coloração marrom ao redor do poço, que é o que está mostrando na figura, os pocinhos e a coloração marrom em volta. Resultados. O primeiro isolado, o P358, apresentou uma temperatura ótima de crescimento de 25 a 30 graus Celsius e a temperatura máxima de 35 graus Celsius. Por conta disso, ele foi classificado como mesofílico psicrotolerante. Isso porque ele cresce desde 5 graus, que é uma temperatura bem baixa, onde os mesofílicos não crescem, até acima de 35, que é uma temperatura mais alta. O meio de cultivo, o melhor meio de cultivo foi o malte. O segundo isolado, o P4177, apresentou temperatura ótima de crescimento de 25 graus e a temperatura máxima de 30 graus. Aqui, em 30 graus, o fungo ele não morre, ele permanece vivo. Só que uma semana não é tempo suficiente para ele pegar na placa. Então, por isso que no gráfico está com 0 de área. E por conta disso tudo, ele foi classificado como psicrotolerante. Não foi possível identificar o melhor meio de cultivo, apesar de no gráfico aparentar ser o MA, não teve resultado significativo diferente entre os 3 meios. Já os últimos 2, foliota, a temperatura ótima de crescimento foi de 20 graus e a temperatura máxima de 30. Esses 2 fungos também não morrem a 30 graus, só acima disso. Foram também classificados como psicrotolerantes e o melhor meio de cultivo foi o malte 2%. Na análise enzimática, na análise qualitativa, desculpa, a temperatura em 15 graus, tanto para meio mínimo com serragem quanto em meio malte, com exceção do número 1, todos eles apresentaram um halo marrom. Só que para a serragem esse halo foi muito maior e mais visível. Isso por conta da serragem mesmo, por ter lignina, o que eu imagino é que ele induz a produção das enzimas ligninolíticas nos isolados. Entre as temperaturas de 15 e 20 graus, não teve diferença significativa de produção, com exceção do número 2, que no meio malte, em 20 graus, você consegue ver um halo um pouco maior, mas ainda assim, em serragem, o halo é bem mais visível. Para a temperatura de 25, a análise é a mesma que a das 2 temperaturas anteriores, de 15 e de 20. Já na temperatura de 30, com meio de serragem, na imagem não dá para ver tão bem assim, mas chega a formar o halo, mas bem pouco, é bem clarinho. Uma observação aqui no MA é entre o número 2 e o número 3. Na hora que eu estava pipetando, eu pipetei errado. Então, eu coloquei o número 2 no pocinho de baixo e o 3 no de cima. Por isso que deu essa diferença. Mas só o número 2 no MA que consegue produzir esse composto marrom. A gente não sabe exatamente qual das 3 enzimas aparece, mas uma delas ainda se expressa a 30 graus. Conclusões. O meio malte, 2%, foi um bom meio para cultivo dos basidiumicetos psicrotolerantes.
Os isolados apresentam potencial de produção de enzimas lignolíticas em baixas temperaturas. A presença de serragem no meio parece induzir a produção de enzimas lignolíticas. Estes fungos podem ser considerados como importante recurso genético microbiano de origem antártica para aplicação biotecnológica. As referências, e eu gostaria de agradecer ao Unesp, ao CRM da Unesp, o LAMAI, o Laboratório do Trabalho, e o Programa Antártico Brasileiro. Também agradecer o financiamento da FAPESP e do CNPq. Obrigada.